Muito bem, agora vamos abrir a palavra de Deus. Tem um tema hoje diferente. Começo fazendo 3 perguntas. Primeiro, como superamos um fracasso? Uma boa pergunta. É ou não é? É ou não é? É. Como nos levantamos de uma queda, por exemplo? Não uma queda física, mas uma queda nos negócios, uma queda familiar, uma traição. Como nos levantamos quando a vida nos dá um golpe. E eu gostaria de trazer uma história que encontramos no Novo Testamento, que vai trazer princípios importantes para a nossa vida, para o nosso coração, para termos vitórias sobre o fracasso. E trata-se da história de Pedro, os discípulos de Jesus, que nós encontramos em João, capítulo 21, vou ler do versículo 1 até o 6, estarei lendo na versão NVI. A NVI está ali na tela, você pode acompanhar por lá, ou acompanhar com a sua própria Bíblia. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram o quê? Nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Todos o versículo 6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim, por causa da quantidade de peixes. Até aqui. Amém por essa palavra. Vamos primeiro entender um contexto desse texto. A primeira coisa importante é a gente se localizar na questão do tempo. Qual era o tempo? Qual era a realidade dessa cena, dessa história que estamos vendo? Esses fatos aconteceram logo depois de Pedro ter negado Jesus por 3 vezes. Também ocorreu logo depois da morte e ressurreição de Jesus. Agora, o que me impacta aqui nessa história de Pedro e os discípulos é porque vai nos deixar um grande ensinamento aqui. Qual é o ensinamento? Não importa, meu irmão, quão preparado nós estamos, não importa quantos recursos nós temos, não importa quanto inteligente que nós somos, nem sequer importa qual igreja que nós vamos, todos nós, sem exceção, passamos em algum momento da nossa vida por um vale chamado fracasso. Todos nós. Veja que Pedro era um grande apóstolo, um homem duro, um homem forte, valente, passou por esse vale do fracasso. Negou Jesus, quantas vezes? 3 vezes. Veja, não foi uma vez, não foi 2 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes, 3 vezes Pedro falhou com Jesus. Porque, meus irmãos, até os mais fortes, os mais consagrados, os mais inteligentes, os mais valentes, os mais ousados, eles também falham e se também equivocam. Então a história de Pedro nos ensina que mesmo esses homens de Deus, grandes homens de Deus, passaram e passam ainda por temporadas, às vezes, de frustrações e temporada de fracasso. O vale do fracasso é o lugar onde as coisas acontecem, é o lugar onde as coisas não acontecem como nós planejamos. Vou repetir aqui para ficar claro. O vale do fracasso é o lugar onde as coisas não acontecem como nós planejamos. Já aconteceu isso com a sua vida? Quem já passou por isso? Todo mundo. Você planeja, alguma coisa dá errado. Meu Deus, e agora? Perdi dinheiro, perdi família, perdi casamento, perdi negócio, perdi trabalho. Planejou, não deu certo. Fracasso. E é verdade que na vida,
muitas coisas não acontecem como nós desejamos. Muitas coisas não acontecem como nós planejamos, ou até não acontecem como aquilo que nós esperamos. Eu acho que eu sou doutorado nessa questão. Porque na minha vida empresarial, eu fiz tantos projetos, mas você sabe, tantas coisas que não saíram como eu planejei. E é assim mesmo. Não tem uma bolinha de cristal que você fala assim, eu sou imune disso daqui. Não funciona assim, uma redoma, né, de proteção. Não funciona assim. Meu irmão, acidentes acontecem. Imprevistos acontecem. Adversidades acontecem. Dificuldades acontecem. Isso nos leva a ver que as coisas não acontecem como a gente espera. E a gente começa transitando por um lugar que chama fracasso. Até aqui estamos entendendo, amém? Agora, veja que interessante. Nem todos nós experimentamos fracassos na mesma área. Não funciona assim. Porém, sem dúvida, todos nós experimentamos fracassos em uma área específica. Mas ela não é a mesma para mim ou para você, são áreas diferentes. Também nem todos nós passamos por fracasso ao mesmo tempo. Mas com certeza, todos passamos por fracasso em algum momento da nossa vida. E a história de Pedro nos diz que é impossível não fracassar. Porque primeiro que nós somos humanos, porque não somos perfeitos. Porém, o que me anima, o que me motiva nesta manhã, e vendo esse texto, é que embora seja impossível não fracassar, a história de Pedro, os discípulos que acabamos de ler, nos ensina que nós podemos nos levantar do fracasso em nome de Jesus. Pode ser melhor aí, meu irmão, a história de Pedro, a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que sim, nós podemos nos levantar de fracassos. Amém? Dá um amém mesmo, glória a Deus. Então, meu irmão, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei pelo que você já passou, eu não sei ainda pelo que você vai passar, mas eu tenho boas notícias para você, como eu tenho boas notícias para a minha vida. Você pode sim se levantar do fracasso em nome de Jesus, e você pode dar um amém, glória a Deus aí. Você pode se levantar de uma derrota, você pode se levantar de uma queda, você pode se levantar de um fracasso. Meu irmão, o problema não é fracassar, porque todos fracassamos. Todos temos temporadas ou tempos da nossa vida que fracassamos. Então o problema não é ter um fracasso. O problema é quando o fracasso te tem. Aí que é o problema. Há uma grande diferença entre fracassar e ser um fracassado. Quem entendeu, me diz amém. Então essa história nos ensina como processar, como transitar, como se levantar de um fracasso. Então vamos voltar ao texto novamente. E regressamos aqui com a história de Pedro, e vamos voltar aqui no versículo 1, João 21, 1. Vamos reler aqui. Depois disso, Jesus apareceu quando? Novamente, diga aí novamente. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Então veja, se você ler o capítulo anterior, o capítulo 20, você vai perceber que Jesus já havia aparecido para os seus discípulos. Jesus já havia se revelado a eles, já havia compartilhado com eles. Lembre-se que eu falei um contexto antes, Jesus já havia ali sido morto, já havia sido ressuscitado e já havia se apresentado aos seus discípulos. Então, por isso que agora, no capítulo 21, que nós estamos estudando aqui, diz que Jesus apareceu novamente. Ele já havia aparecido aos seus discípulos e agora aparece novamente. Então, não era a primeira vez que Jesus estava com eles. Não era a primeira vez que Jesus conversava com eles, depois de haver ressuscitado. Não era a primeira vez que Jesus já havia se revelado a eles, nesse momento. Então, no capítulo 20, menciona que em mais de uma oportunidade, Jesus já havia se apresentado. Em mais de uma oportunidade, Jesus já havia se revelado aos seus discípulos. Nos outros evangelhos que relatam ao mesmo tempo, diz que inclusive Pedro foi o primeiro que viu Jesus. Então veja, meu irmão, no texto que nós vemos no capítulo 21, esse não era o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro.
não era a primeira interação que Jesus teve com seus discípulos depois da ressurreição. Mas, por que é importante que nós entendamos isso? Porque apesar de Jesus haver se encontrado com seus discípulos, apesar de Jesus haver já compartilhado com eles, apesar de Jesus já ter se revelado a eles, eles se sentiam fracassados. Ou seja, eles seguiam se sentindo fracassados, especialmente Pedro. Ou seja, ele sentia que havia fracassado, Pedro principalmente, havia sentido que estava fracassado no seu ministério, estava se sentindo fracassado no seu chamado, havia um sentimento no coração de Pedro que ele havia fracassado como discípulo de Jesus. Isso traz uma conclusão clara para o meu coração, que eu quero trazer nessa manhã, que Pedro, ao se levantar do fracasso, ele não se levantou do fracasso porque era bom. Pedro se levantou do fracasso porque Jesus é bom. É diferente. Pedro não se levantou do fracasso porque ele era forte, porque ele era paciente, ele não era muito paciente, né? Ou que ele era perseverante. Mas Pedro se levantou do fracasso porque Jesus sim é forte, Jesus é paciente, Jesus é perseverante, e foi perseverante com ele. Consegue me entender? Diga amém. Agora, veja que Jesus esteve com Pedro mais de uma vez, buscou ele, se encontrou com ele, até que finalmente o levantou. Meu irmão, e Jesus nessa manhã também está te buscando, pode dar uma glória a Deus aí. Ou seja, porque Jesus é perseverante com a nossa vida, Jesus é paciente com a nossa vida. Meu irmão, Jesus não vai nos soltar até que nos levantemos da queda que nós estamos enfrentando, até que nos levantemos de um fracasso, de um golpe que passamos. Esse é Jesus, aquele que nós servimos. Ele faz isso porque Ele é bom e nos ama. Dá uma glória a Deus. Então veja que Jesus em nenhum momento desistiu de Pedro. Eu estou aqui para dizer nessa manhã que Jesus também não desiste da sua vida. Ele vai insistir, vai tocar na porta do seu coração, vai voltar outra vez e falar que finalmente você é filho de Deus, até que você se levante desse estado de fracasso que você se encontra. Agora, precisamos entender uma coisa, que se você quiser sair do fracasso, você tem que entender o poder da graça e da misericórdia. Vou repetir. Quando você quer sair de um fracasso, de uma situação que você está lutando, você tem que entender o poder que há na graça e na misericórdia. A graça te ajuda a receber o que você não merece. Diga aí, graça. Então o que a graça faz? Te ajuda a receber. Vamos lá, vamos deixar isso claro. Repete comigo. Me ajuda a receber o que eu não mereço. Isso é graça. Veja, Pedro provavelmente não merecia uma nova oportunidade. Quantas vezes Pedro fracassou? Pode falar sem medo. Quantas vezes Pedro fracassou nesse contexto? 3. Quantas vezes ele negou Jesus? Ele não merecia, nos nossos olhos humanos, uma nova oportunidade. Porém, a graça de Deus deu uma nova oportunidade a Pedro. E talvez... Vamos ter graça, né? E talvez você também se encontre no lugar e diga: eu tenho falhado muitas vezes com Deus. Como Pedro se encontrava. Consegue entender isso? Porque isso é um conflito às vezes na nossa vida. Às vezes a gente está nesse vale do fracasso e você vai achar que você está lá porque você falhou com Deus, que você errou, e às vezes você errou mesmo. Porém, Deus te diz nessa manhã: ei filho, não é por mérito, mas é por graça. É por quê? Por graça. Hoje Deus está dando uma nova oportunidade, é graça de Deus, glória a Deus. Pode aplaudir, vai aplaudir, aplauda o Senhor mesmo, é graça, é graça. Então graça é você receber aquilo que você não merece. O que é graça? Receber
aquilo que eu não mereço. Agora, eu disse que a gente precisa entender o poder da graça e da misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia te ajuda a não receber o que você merece. Então, o que é misericórdia? Diga aí, misericórdia. Misericórdia, vamos lá, é não receber o que eu mereço. Pode ser melhor aqui, está confuso danado aqui, parece uma missa aqui, né? Então vá, misericórdia é o quê? Não receber o que eu mereço. Veja, o que Pedro merecia por haver negado Jesus? Talvez ele merecia ser julgado, talvez ele merecia ser condenado, talvez merecia ser castigado. Porém, Jesus lhe deu graça, mas também lhe deu o quê? Misericórdia. Deu o que não merecia, uma nova oportunidade. Porém, também Deus deu misericórdia. E hoje Deus tem para você, como tem para a minha vida, tem graça e tem misericórdia, glória a Deus. Então, meu irmão, entenda, você não vai se levantar porque você é forte, porque você é inteligente. Você não vai se levantar porque você tem merecimentos ou desmerecimentos. Nós vamos nos levantar porque Jesus tem graça e misericórdia por nossa vida. A graça, veja, olha que lindo isso, a graça nos leva ao céu, a misericórdia impede que nós vamos ao inferno. Vamos repetir isso aqui, né? Para você dar um glória a Deus aqui pela graça de Jesus. A graça me leva aonde? Ao céu. A misericórdia de Deus me impede que eu vá para onde? Para o inferno. Glória a Deus. É simples, é você pensar assim, o que eu merecia por ser um pecador? Pode falar sem medo. O que nós merecíamos como pecadores? O inferno. O que Deus nos deu? O céu. O que nós merecíamos? Inferno. O que Deus nos deu? Céu. Sabe o que é isso? Graça e misericórdia. Repete forte. Graça e misericórdia. Pela graça a gente recebe a bênção. Pela misericórdia nós não recebemos maldição. Pela graça recebemos vida, pela misericórdia não recebemos morte, pela graça vamos ao céu, pela misericórdia não vamos ao inferno, pela graça nós recebemos novas oportunidades, pela misericórdia não recebemos o juízo, a condenação eterna. Jesus está cheio de graça e misericórdia para dar para nossas vidas. Dá uma glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, né? Por isso, graça e misericórdia. Começamos, vamos aplaudir. Hoje, Deus tem para a sua vida, para a minha vida, graça e misericórdia. Recebemos bondade, recebemos novas oportunidades. Diga mais uma vez, graça, misericórdia. Deus, meu irmão, quer te dar os dois. Amém? É os dois. E hoje é um dia de graça e um dia de misericórdia para a sua vida. Um dia de novas oportunidades para você voltar a tentar e sair vitorioso em nome do Senhor. Mas vamos continuar, veja aí o verso número 3, João 21, verso 3. Começa assim, olha os pescadores aí gostam dessa frase. Vou pescar, quem gosta de pescar? Eu tenho um monte de história de pesca aqui, não vou contar aqui não, mas meu pai gostava de me levar para pescar nos lugares que não dava peixe, meu irmão. Aí eu fiquei traumatizado, não gosto de pescar. Eu não iria com Pedro aqui. Mas Pedro gostava de pescar, falou assim, vou pescar, disse Simão Pedro. Olha os amigos, todo pescador tem uns amigos doidos, né? Aí falou assim, os amigos, os discípulos que estavam com ele disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite, não pegaram nada. Parecia eu lá, não pega nada. Ficaram a noite toda, não pegaram nada. Agora, a história de Pedro, dos discípulos, não me ensina somente aquilo que eu devo fazer, mas também aquilo que eu não devo fazer. E é interessante porque, veja que nós falamos no começo sobre a questão do tempo, que estava localizado essas circunstâncias dessa história. Veja, nós estamos falando aqui de Jesus já ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos, já se encontrando com eles uma ou duas, três vezes, já havia acontecido isso. Porém, nessa oportunidade aqui agora, olha que interessante, Pedro se encontra no mesmo lugar que havia se encontrado com Jesus na primeira vez.
quando recebeu o chamado. Na primeira vez que Pedro encontra-se com Jesus, que foi esse lugar, Jesus também o encontrou, encontrou a Pedro, também pescando. E foi nesse lugar que Jesus o chamou e disse: Pedro, vou te fazer você agora pescador de homens. Era exatamente nesse mesmo lugar. Ou seja, em outras palavras, Pedro recebeu de Jesus uma palavra, naquele momento, assim: Pedro, eu tenho um chamado para a sua vida. Pedro, eu tenho um ministério para a sua vida. Pedro, eu quero te usar. Pedro, você vai ser um grande pregador. Pedro, você vai ser um grande evangelista. Pedro, você vai ser um pescador de homens. Esse era o contexto onde Pedro estava, onde Jesus já havia encontrado com ele e trazido todas essas bênçãos, essas promessas para o coração dele. Mas olha que interessante, que eu vejo o seguinte: o fracasso de Pedro fez com que Pedro voltasse para trás. O fracasso fez com que Pedro voltasse ao passado. O fracasso fez com que Pedro retrocedesse. Estão me entendendo a questão do tempo aqui? E quando Jesus o encontra, agora, nesse segundo momento, no mesmo lugar, ele encontra Pedro novamente pescando o quê? Peixes. Veja, Pedro havia deixado de crer na palavra que ele recebeu de Jesus lá atrás. Pedro havia deixado de crer nas promessas que Deus tinha feito para ele. E começou a ouvir agora uma voz do fracasso. Então, meu irmão, se você não sabia, o fracasso fala com você. Sabia disso? Sabia que o fracasso tem voz? Sim ou não? Todo mundo assustado aqui? Oh. Porque o fracasso vai salientar o teu passado. Ele vai condenar o seu presente e vai limitar o seu futuro. O fracasso vai dizer assim: você fracassou ali no passado, está fracassando aqui agora, certamente você vai ser fracassado no futuro, nada vai dar certo. Essa é a voz do fracasso. Pedro voltou a ouvir a voz do fracasso. A voz do fracasso golpeia a nossa vida. A voz do fracasso golpeou a vida do apóstolo Pedro naquele momento. O fracasso disse para Pedro: Pedro, seu chamado foi cancelado. Pedro, seu ministério terminou, não tem mais jeito. Pedro, promessas de Deus caducaram, perdeu validade, você pisou na bola, fracassou. Negou Jesus 3 vezes, não tem mais para você agora, terminou para você. Por isso, quando Jesus chega naquele momento, encontra Pedro, ao invés de estar pescando homens, está pescando peixes. Veja, Jesus não encontrou Pedro ali caminhando no seu chamado. Jesus não encontrou Pedro ali pregando a palavra de Deus, evangelizando, fazendo discípulos, que era a grande comissão que o Senhor tinha dado, servindo aos outros. Encontrou Pedro pescando, tentando, né? Porque não pescou nada, né? Mas estava ali tentando pescar peixe, foi pescar peixes. Se você presta atenção ao fracasso, mais cedo ou mais tarde você volta para trás. Se você dá atenção ao fracasso, ao que ele está te falando, mais cedo ou mais tarde você vai voltar para trás, vai retroceder na sua vida. Mas aqui é um dado que me parece de muito valor e eu quero que você me siga na história. Olha que interessante. Nós vimos aqui, Pedro disse: vou pescar. Agora, o interessante é que os discípulos disseram para ele: eu vou com você. Então Pedro disse aos discípulos: vou pescar. O que os discípulos disseram? Vou com você, vamos junto. Mas pastor, o que quer dizer isso? É revelador isso. Vou mostrar para você. Porque aqui nós vemos que a influência de Pedro continuava intacta. Aqui a gente percebe que a liderança de Pedro continuava intacta. Aqui a gente consegue ver que Pedro ainda tinha os dons para ministrar, para servir, continuavam seguindo a vida dele. Não se esqueça que Pedro era o líder dos discípulos.
Veja que interessante, Deus não havia terminado com Pedro. O chamado de Pedro não havia terminado. As promessas de Deus continuavam valendo na vida de Pedro. Lembre-se que Jesus disse: Pedro, tu és Pedro a rocha, sobre esta rocha edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a palavra de Jesus para a vida de Pedro. Pedro achou que essas palavras haviam terminado na sua vida, que Deus não podia mais usá-lo, que ele não seria mais essa rocha. Porém, meu irmão, quando você vê a realidade, olha o texto, ele continua tendo influência, continua sendo líder, continua tendo dons, continua talento. Então, quando Pedro diz que vai pescar, todos o seguem. Siga o líder. Consegue entender? Amém? E eu quero dizer algo da parte de Deus para a sua vida. Seu chamado não terminou, seu ministério não acabou, não foi cancelado. Às vezes um erro que você tem vivido, uma queda, às vezes uma situação de fracasso que você esteja vivendo, não é o fim da sua vida, não é o fim do seu ministério, não é o fim do seu casamento, não é o fim dos sonhos e promessas que Deus tem para a sua vida. Continue em validade todas as promessas que Deus tem para você, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda mesmo o Senhor. Meu irmão, as promessas de Deus não expiram, continuam vigentes, em nome de Jesus, elas continuam vigentes, creia nisso. E eu tenho certeza e quero crer que elas continuam sendo bênção, vigentes na sua vida e vão se cumprir na sua vida, pode crer. Declare aí: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Ah, mas tem que ser uma declaração profética que você está dando hoje para dar um fim nesse fracasso, no desânimo. Diga: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Meu irmão, o chamado segue aí, o favor de Deus segue aí, os dons, a liderança continua aí na sua vida, as promessas de Deus estão aí, são vigentes e vão se cumprir na sua vida, glória a Deus. Meu irmão, um fracasso, um erro, não cancela promessas de Deus. É graça, é misericórdia, não expiram as palavras que Deus tem te dado, seguem vigentes em nome de Jesus, seguem com validade, glória a Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Vamos seguir. Olha agora o versículo 4 e 5. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Então veja, Jesus faz uma pergunta: tem algo para comer? Pescaram alguma coisa? É isso que Jesus está fazendo. Jesus é didático em todas as coisas. Ele falou: epa, tem algo para comer aí? Pescaram alguma coisa? Interessante que a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus naquele momento. Sabe o que acontece? Quando você está no vale do fracasso, tudo se torna nebuloso. Dá para entender? A visão fica turva. A gente perde a perspectiva correta. Já teve visão turva? Já? Sabe o que é visão turva? Alguns, né? Acorda de noite assim, tudo escuro. Aí você está lá, sai da cama, mete o dedo na bendita pezinho da cama. Você colocou porque você não está vendo nada direito, está turvo, você nem percebeu, você nem sabe o que está acontecendo. Os discípulos estavam assim, visão turva, não entendiam, não conseguiram reconhecer Jesus. Visão turva, perdeu a perspectiva correta, começam a ver a vida como um lugar de derrota, um lugar de dor, um lugar de fracasso, um local de perdas. Sabe o que acontece? A gente perde a perspectiva celestial e começa a ter uma perspectiva terrena. A gente perde a perspectiva espiritual e começa a ter uma perspectiva carnal. Isso é ter uma visão turva. Ou seja, tudo parece cinza, tudo parece escuro. Eu perco a minha perspectiva das coisas corretas. Por isso, que temos que fazer quando passamos por um vale de fracassos, pelas lutas, é recuperar a perspectiva correta.
Perdeu para dizer amém aí. Recuperar o que? A perspectiva correta. E aqui há algo acerca da perspectiva que é muito importante quando nós falamos de fracasso. E é o seguinte: o fracasso é o lugar de passagem, mas não é a sua residência permanente. Puxa vida, alguns entenderam aqui. Vou repetir: o fracasso é o lugar de passagem, mas não é a sua residência permanente. Você deve dar glória a Deus aí. Isso é importante, meu irmão, porque o fracasso não é o seu destino, é só um caminho. Fracasso não é o seu destino, é um caminho. Agora, se você pensa e tem a perspectiva que o fracasso é o seu destino, quando você chega lá, você permanece lá. É aqui que é o problema. Então, se você acha que o lugar que você está, o lugar do fracasso, é o seu destino final, é um perigo, você vai ficar lá. Mas quando, aliás, antes, muitas pessoas até, às vezes se conformam, se acomodam ao fracasso. E aí que você para de ter um fracasso, e o fracasso começa a ter você. Então, quando você acha que ali é o seu destino final, meu irmão, você vai ficar lá. Aí não se trata mais agora de eu ter um fracasso, o fracasso te tomou. Agora, quando o fracasso não é o seu destino, é um caminho, é uma passagem, o que nós temos que fazer quando estamos num caminho? Continuar o quê? O que eu tenho que fazer quando eu estou num caminho? Continuar caminhando. Então, o mais inteligente a fazer, quando nós estamos num vale do fracasso, é seguir passando, seguir caminhando, seguir andando. Não queira ficar lá, meu irmão. Esse não é o seu destino, é somente um caminho. Vou dizer de uma outra forma aqui. O êxito, o sucesso e o fracasso estão na mesma avenida. Vamos pensar assim. Só que o êxito, o sucesso, está uma quadra à frente. Mas estão na mesma avenida. Só que para você chegar no êxito, chegar no sucesso, você tem que caminhar uma quadra a mais. Se você parar no fracasso, vai ficar lá. Continue caminhando, continue andando, siga caminhando, siga perseverando, siga orando, mas você tem que seguir. Dá para entender? Me diga amém. Não fique parado, não é o seu destino, é só um caminho. Quem entendeu, diga amém aí. Glória a Deus. Muito bem. E finalmente, versículo 6. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles o lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Vamos entender um pouquinho isso. Pedro e os discípulos, eles não pescavam por hobby, não pescavam por diversão, era a profissão deles, todos eles eram pescadores profissionais. Outras palavras, Pedro sabia o que estava fazendo, os discípulos sabiam o que estavam fazendo ali, e a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, haviam tentado mais do que uma vez, várias vezes, atiravam as redes, nada pegaram. Veja, com certeza eles sabiam como fazer do jeito certo, com certeza eles sabiam onde provavelmente estavam os bancos de peixes, com certeza eles sabiam como atirar a rede com precisão, eles sabiam em que lugar do lago talvez fosse o melhor local para pescar, qual o melhor horário para jogar as redes. Não há dúvida disso, eram profissionais nessa área, viviam disso a vida toda, mas passaram a noite inteira e não pescaram nada. Eu imagino que agora, ao amanhecer o dia, já estavam cansados, além de cansados, estavam esgotados, não haviam dormido a noite toda,
haviam trabalhado a noite toda, frustrados por não haver resultados, derrotados interiormente, extenuados emocionalmente e fisicamente. Esse era o quadro do dia seguinte da manhã. Mas agora aparece Jesus na cena. E meu irmão, tudo muda quando Jesus entra na cena. Tudo muda. Veja assim, esses profissionais da pesca tinham barcos, esses profissionais tinham redes, esses profissionais com todos os aparatos necessários não pescaram nada. Porém, tudo muda quando Jesus entra na cena. Olha, era o mesmo lago, era o mesmo barco, foram as mesmas redes, os mesmos pescadores, porém tudo mudou quando Jesus entrou na cena. Ah, está me acompanhando aí? Porque prepara para você dar uma glória a Deus aí, meu irmão. Você pode estar no mesmo trabalho, você pode ter os mesmos companheiros de trabalho, pode até ter o mesmo chefe chato pra caramba, mas veja uma coisa, tudo muda quando Jesus entra na cena. Olha, eu não sei, mas você pode estar morando na mesma casa, você tem o mesmo marido, você tem a mesma esposa, você tem os mesmos filhos, mas veja, tudo muda quando Jesus entra na cena. Ah, você está no mesmo connection, é o mesmo grupo, é os mesmos amigos, os mesmos discípulos, mas quando Jesus entra na cena, prepare-se, porque tudo está pronto de mudar, glória a Deus. Glória a Deus. E você precisa entender alguma coisa, ou uma coisa acerca de Jesus nessa manhã. Quando Jesus muda, quando ele entra na cena, muitas vezes, ele começa mudando a sua vida. Começa mudando a sua vida. Você. É assim que Jesus trabalha. Veja, Pedro, esse homem rude, forte, impulsivo, valente, havia falhado com o Senhor, não uma, nem duas, mas 3 vezes. E veja, Jesus havia dito para ele, você vai falhar, você vai errar. Jesus já havia até alertado ele que isso ia acontecer. E foi batata, ele falhou mesmo. É como se fosse assim, Jesus deu a prova e ele foi reprovado. Deu até a resposta e ele foi reprovado. Eu fico imaginando como se sentia Pedro, por toda a impulsividade que Pedro tinha, sua característica. Com certeza se sentia fracassado, derrotado, humilhado, desmoralizado, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Esse homem aqui estava acabado. Talvez passados os piores dias da sua vida, foram aqueles momentos após a traição. Incertezas, dúvidas, medos, porque ele havia negado o seu Senhor. Pedro foi aquele que disse, eu vou morrer no teu lugar. Pedro era o primeiro. E ele se sentia, puxa, eu sou um fracassado. Falei com meu Deus. Esse era o sentimento de Pedro. Vou pescar. Ainda aí, falhou naquilo que ele talvez tinha como mais certeza que sabia fazer na vida. Talvez pensou, tudo bem, eu não sirvo para pescar homens, mas agora também não sirvo para pescar peixe. Olha o nível de fracasso que ele teve que passar. De repente ele falou assim, sabe o que acontece? Eu não sirvo para nada. Um dia um irmão me ligou aqui, pastor, minha vida está com tanto problema que eu não sirvo para nada. É pastor Dilson? Pastor Dilson, vai lá que o negócio está feio. Vamos trazer uma palavra de esperança, vamos orar com ele. Pastor Dilson foi lá, trouxe uma palavra de esperança no seu coração, e ajudou a levantar ali. Consegue entender? Mas quando Jesus entra na cena, olha o cenário da vida de Pedro. Quando Jesus entra na cena, Jesus fala o seguinte, volte a tentar, jogue a rede de novo. Ó, tem uma palavra profética aqui, hein? Volte a tentar, jogue a rede de novo. E aqui vem algo tremendo.
Pedro se sentia fracassado por dentro e se sentia fracassado por fora. Havia falhado com Deus, havia negado a Jesus, o seu mestre. Porém, com a fé que ele tinha, vamos dizer assim, com a fé que restava, porque ele estava totalmente desmoralizado, a pouca fé talvez que restava a Pedro, ele voltou a tentar. Atirou a rede mais uma vez, obedeceu a Jesus. Quantos querem nessa manhã se levantar de fracassos e lutas que você tem vivido? Quem tem que aparecer na cena? Jesus. Quem tem que aparecer na cena? Jesus. Porém, aqui a parte que você tem que fazer é usar a sua fé para voltar a tentar. Vou repetir. É usar a sua fé para o quê? Voltar a... Ou seja, vou voltar a minha fé para voltar a subir no meu barco e vou tentar novamente jogar as redes. Usar a minha fé para mais uma vez voltar a lutar e me esforçar. Vou usar a minha fé para voltar a orar por essa situação. Usar a minha fé para voltar a tentar mais uma vez. Então a pergunta, meu irmão, não é quanta fé eu tenho. Não é isso. Porque não se trata quanta fé eu quero ter ou que eu tenho. Nem se a sua fé é grande ou a sua fé é pequena. A pergunta é, se você tem fé, volte a usá-la. Se você tem fé, o que temos que fazer é voltar a usá-la. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu não... minha fé está pequenininha. Estou desanimado. Mas hoje tem uma palavra de Deus, porque Jesus está entrando na cena. E o Senhor fala assim, filho, volte a tentar. Pastor, eu estou cansado com a luta que eu estou enfrentando. Mas eu vou voltar a tirar a rede. Pastor, eu me sinto fracassado, o Senhor sabe como que está, o Senhor, meu Deus, o Senhor sabe como eu estou me sentindo. Porém, vou voltar a tirar a rede. Eu neguei o Senhor 3 vezes, pequei, errei, falhei. Ei, volte a tirar a rede. Volte a tirar a rede. E eu tenho boas notícias, se você está escutando minha voz hoje. Se você está aqui hoje, é porque você tem um pouco de fé. Eu não sei se é muita fé ou pouca fé. Não sei qual é a medida da fé, porque na verdade a fé não se mede em litros, não se mede em quilômetros. Isso é irrelevante qual é a medida e qual o tamanho da fé. O que eu quero é te animar e te motivar que a fé que você tenha, você a use no nome de Jesus. Creia nisso. Volte a tirar a rede. Volte a tentar mais uma vez, porque Jesus segue acreditando em você, Jesus segue crendo, assim como creu que Pedro tinha conserto, Pedro se levantou, assim Jesus diz para você nessa manhã, use a sua fé para tentar, eu vou trazer vitória, as minhas promessas vão chegar na sua vida, esse é o Senhor Jesus. Veja, ele não se rendeu, ele não tirou a toalha, ele continua tendo planos para a sua vida, planos de bênção, não de maldição, planos de vitória, de um futuro de esperança para você e para a sua família. Esse é Jesus que confia em você, meu irmão. Volte a tentar, volte a tirar a rede, volte a confiar em Jesus. Com um ato de fé, meu irmão. Nós temos que fazer isso com um ato de fé, com um ato simbólico. Temos que sair daqui não derrotados, não fracassados, mas temos que terminar com esse poço de medo, dessa caverna de culpa, e nós temos que sair desse vale do fracasso em nome de Jesus. Eu quero que nessa manhã você se coloque em pé com fé que Deus vai agir, com fé que Deus está dizendo para você, ei, volte a tentar, suba no barco, lance a rede com fé, porque vai ter pescaria frutífera, abençoada na sua vida. Quando?
esses homens trataram de tirar a rede? Nem puderam tirar das águas, tamanha quantidade de peixes que estavam ali. Saiba disso, meu irmão. A colheita que Deus tem para a sua vida é tremenda, é grande. É grande a colheita que Deus tem para a sua vida. A multiplicação que Deus tem para a sua vida é tremenda, é grande em nome de Jesus. A bênção que Deus tem para a sua vida é grande, é tremenda no nome de Jesus. Vou dizer uma coisa, Deus vai te surpreender. Quem crê que Deus vai te surpreender? Já contei essa aqui, mas é pertinente aqui para o nosso tema. Me lembro que eu estava, ainda na minha vida empresarial, passando um grande dilema nos meus negócios, porque eu estava num processo de uma expectativa que é algo que mudaria a minha vida empresarial e de minha família. Eu já estava aguardando isso quase 2 anos. Um trabalho árduo de investimento, um trabalho árduo de expectativas que ainda não tinham se cumprido. Fui chamado para finalizar um contrato em Nova York, estava lá. Fui para lá, passei a semana. Fui enrolado todos os dias. Enrolado, todos os dias. Quando chegou na sexta-feira, eu tinha um voo para voltar para o Brasil. Recebo a ligação. Preciso que você prorrogue mais uma semana. Você fala assim, eu queria tanto ir para Nova York. Pois eu fiquei no quarto, uma semana em Nova York. No quarto. Nem comeu, eu gosto de comer, hein? Lá tem coisa boa para comer. Eu comi um cachorro quente, uma pizza. Olha que coisa. Em vez de aproveitar. Porque eu estava emocionalmente ferido. As coisas não estavam acontecendo. Parecia que tudo que eu havia planejado já estava no fracasso, no fim. E eu falei, meu Deus, e agora? Tanto tempo de investimento, tantas expectativas, tantos sonhos, começa a ter frustração. Naquele dia, na sexta-feira eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu prorrogava tudo, mudava minha passagem, ficava mais uma semana lá, e tentava me animar, né? Porque ainda mais, viajar é bom, mas viajar sozinho é péssimo, ainda mais com problemas. Aí eu falei, meu Deus, e aí o que eu faço? Graças a Deus por minha esposa. Dê graças a Deus sempre para a sua esposa, ou para o seu marido, porque quando você tem uma unidade na família, quando às vezes, um está embaixo, o outro vai te ajudar a levantar. Aí lógico, eu liguei para a Márcia, falei, Márcia, está aqui, eu fico mais uma semana, não fico, né? Está aqui, a gente estávamos juntos nessas expectativas. E a Márcia falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, falou assim, olha, eu acho que, volta para casa, nós precisamos de você aqui. Vamos deixar isso para trás e deixar Deus conduzir a nossa história. Foi isso que eu quero dizer. Naquele dia eu pus um fim ao vale do fracasso que eu tinha e andei a quadra que estava faltando. Porque quando eu me posicionei, que eu falei, Senhor, isso não é para mim. Peguei o avião, voltei para casa. Peguei todos os meus contatos de tudo aquilo que eu estava 2 anos fazendo. Sabe o que se chama? Delete. Segui caminhando. Sabe o que aconteceu logo depois? Logo depois disso, pouquíssimo tempo depois, Deus traz uma confirmação tão grande. E essa confirmação no meu coração me faz estar aqui hoje. Que aquele sucesso que eu achava que ia ter, a qual eu estava passando o vale do fracasso, não era o meu destino, não era um propósito que Deus tinha para a minha vida. Deus não me queria pescador de peixes, Deus me queria pescador de homens.
Meu irmão, saia do seu coração, saia daqui hoje do seu coração com uma certeza. Deus vai te surpreender com a colheita que Ele tem para te dar. Olha o que diz Efésios 3:20, e eu encerro com esse texto. Aquele que é poderoso, vamos todos juntos? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais. Veja bem, pera aí, gente, pera aí. Deus é poderoso para fazer o quê? Tudo. Mas, calma, escuta aqui. Deus é poderoso para fazer tudo? Sim ou não? Mas o texto não falou que Deus vai fazer tudo. Falou que vai fazer tudo o quê? Mais. Nem é mais, né? É muito mais. Olha, meu Deus, você podia começar a glorificar Deus aí. Porque Deus está falando que, olha, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pode aplaudir o Senhor. Escreve. Vai ser muito mais daquilo que você está pensando. Vai ser muito mais daquilo que você está sonhando. Vai ser muito mais daquilo até que você está imaginando. Mas, meu irmão, pratique com a sua fé. Ponha em prática a sua fé. A fé de Pedro não estava nele mesmo. A fé de Pedro não estava nos discípulos. Não estava nem nas circunstâncias. Quando Pedro ouviu Jesus falar: ei, lance a rede, a fé de Pedro estava em Jesus Cristo. Onde você tem colocado a sua fé? Onde você tem colocado a sua fé? Nos seus recursos? Nos seus contatos? Na sua família? Na sua herança? No seu casamento? Coloque a sua fé em Jesus Cristo. E a história de Pedro é inspiradora, não pelo tamanho da sua fé, mas por quem ele colocou a sua fé, que foi em Jesus. Eu quero te animar nessa manhã, principalmente se você nunca colocou a fé em Jesus Cristo, que você tem que pensar um pouco nessa mensagem. Porque talvez você tenha colocado sua fé numa religião. Talvez você tenha colocado sua fé em lugares errados. Pessoas, dinheiro, recursos, profissão, até numa relação. Porém, a fé vazia, a fé morta, não serve para nada. Só a nossa fé em Jesus Cristo é a âncora para a vitória. É a âncora para a vitória. Vamos ficar em pé. Eu não sei qual vale você está passando. Eu não sei qual a situação que você está passando, está vivendo. O que eu sei é que nessa manhã, você com a sua fé pouca, muita, pequena, grande, você pode fazer a diferença quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele vai mudar, e Ele nessa manhã está dizendo: jogue as redes, volte a orar, vamos gente, vamos lá. Volte a orar, volte a jejuar, volte e creia que o Senhor tem coisas novas para você, que o Senhor tem coisas novas para você. Enquanto nós louvamos aqui, você sai do seu lugar, porque hoje Deus termina vale de fracassos, hoje Deus dá coisas novas, hoje Deus restaura novos sonhos, hoje o Senhor quer fazer um novo tempo na sua vida. Venha para o altar enquanto louvamos a Deus, vamos louvar. Confio em Deus, meu Salvador, nunca falhará, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, nunca falhará.
confia em Deus aí? Confia em Deus. Ele é teu Salvador. Ele nunca vai falhar. O Espírito Santo é tremendo, hein? Daqui a pouco eu leio isso aqui. Traz para o seu coração agora. Qual é o vale que você tem passado? Pode ser que você esteja no vale da saúde ou da enfermidade. Pode ser que o seu vale do fracasso é a sua casa, o seu casamento está totalmente desestruturado. Pode ser que o seu vale seja os seus negócios. Pode ser que você esteja vivendo problemas. Não tem dinheiro para pagar nada, dívidas. Pode ser que o seu vale seja a sua fé. Não confia mais em Deus, como Pedro fez. Está achando que porque você fez algo errado, Deus não vai olhar mais para você. Talvez você ache que o pecado que às vezes você está, que você entrou, que você cometeu, te excluiu da misericórdia e da graça de Deus. Oh, meu irmão, hoje Deus tem graça e misericórdia para a sua vida. Graça e misericórdia. E o Senhor quer fazer que você saia daqui, assim como Pedro saiu daquele barco, foi restaurado, se levantou com uma voz profética daquela nação. Quando desceu o Espírito Santo, Pedro se levantou com tanta ousadia, e ali se cumpriu aquela palavra: Pedro, você será rocha, será pedra, ali eu vou edificar minha igreja, sobre você eu vou edificar minha igreja, e sobre essa igreja a potestade, o inimigo, o diabo, o inferno não terão autoridade. Olha o que Deus fez, e Deus hoje vai fazer isso com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida. Deus vai fazer, Deus está te levantando nessa manhã em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração aí. Comece agora a orar ao Senhor. Senhor, abra o seu coração. Não importa, meu irmão, se você tem pouca ou grande fé. Se você está aqui hoje porque você tem fé em Jesus Cristo, seja sincero: Senhor, o Senhor sabe minhas forças, nem forças eu tenho mais. Ah, Deus, me tira desse vale. Comece a falar com o Senhor, entregue essa luta. Senhor, me tira desse vale do fracasso, desse vale do medo, desse vale da escravidão de um vício, desse vale da insegurança do meu futuro, desse vale da insegurança do meu casamento, das lutas que eu tenho enfrentado. Senhor, me tira disso. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem ouvido os teus filhos aqui nessa manhã, meu Deus, e hoje o Senhor, ó Deus, faz concertos. Hoje o Senhor clareia a nossa visão de uma forma sobrenatural. Tudo que estava nebuloso, onde nós não víamos Jesus, hoje Jesus se mostra, hoje Jesus se apresenta nessa manhã. A vitória para a sua vida, a vitória para a sua vida, há coisas novas para a sua vida. Deus está te chamando. Ei, comece a jogar as redes, jogue as redes novamente. Creia, vou restabelecer. Creia, vou te levantar. Creia, vou fazer novas as coisas. Há prosperidade, a bênção do Senhor para a sua vida. Há coisas novas que o Senhor está trazendo, resgatando, te levantando novamente, te colocando no lugar de honra, no lugar dos propósitos que Ele já tem para a sua vida. Olha, Deus hoje está colocando você no lugar certo, naquele que Ele já tinha colocado, naquele que Ele já tinha prometido para a sua vida. Deus está restabelecendo propósitos essa manhã. Quem crê, dá glória a Deus. Oh, Senhor. Meu Deus. Há muitos aqui que achavam que não tinha mais condições de voltar, sabe? Voltar a pregar,
voltaram a ministrar. Aí isso foi para outro tempo. Deus hoje está resgatando ministérios aqui, hein? Deus está trazendo dons e talentos de novo, dizendo: ei, é você que eu te chamei lá atrás, é você que eu estou te chamando de novo. Meu propósito não mudou, continua em validade com a sua vida. Confie que Deus está restaurando as coisas. Volte a jogar as redes. Provérbios 24:16 é a palavra que Deus trouxe agora. Porque 7 vezes cairá o justo, e ele diga aí, se levantará. Ele o quê? Se levantará. Meu irmão, você já foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Não ache que o seu erro, não ache que o vale que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, até o pecado ao qual você entrou, não ache que isso te tira da bênção, da graça e da misericórdia de Deus, porque hoje o Senhor renova a sua graça e misericórdia, renova a sua graça e misericórdia, e o Senhor hoje está te levantando no nome de Jesus. Eu não estou entendendo porque você não está glorificando a Deus, porque o Senhor hoje está te levantando no nome de Jesus. Tempos novos, vitória nova, rede, peixes, a provisão de Deus, a provisão de Deus. Você vai achar aquilo que você não achou, aquilo que você está trabalhando e não trouxe resultados. Deus está falando: ai, continue crendo, continue crendo, continue crendo. Lance a rede que eu vou frutificar, lance a rede que eu vou trazer a bênção que você está aguardando. E você podia dar glória a Deus, porque o Senhor está falando dessa vez. Como que eu confio em Deus? Olha assim: confio em Deus, meu Salvador, nunca falhará, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, nunca do Anderson, para fechar. Talvez você entrou aqui e a sua fé não está no lugar certo. Talvez você entrou aqui e você está com a sua fé colocada nos seus recursos, nos amigos, palavras que talvez prometeram para você. A sua fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. E se você nunca tomou uma decisão, uma posição por Jesus Cristo, você precisa se posicionar. Não ache que circunstâncias acabam com você. Não ache que circunstâncias terminam e que seu futuro está encerrado. Jesus Cristo tem caminhos novos, tem resultado, tem esperanças novas, tem sonhos sendo restaurados. Mas você precisa colocar a fé no local certo. E se você nunca disse sim para Jesus, você precisa só dizer sim para Jesus. Sim, Jesus, seja o Senhor da minha vida. Sim, Jesus, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Que o Senhor venha com o teu poder, manifeste na tua graça, no teu poder. Mude a minha história. Entre no meu barco. É só isso. Um simples gesto. Alguém vai chegar do teu lado para orar com você. Se você precisa de Jesus, nunca confirmou isso no seu coração. Jesus quer te tirar desse vale do fracasso, para ir para o vale do êxito, para andar essa quadra a mais, para te levar para caminhos novos. Se você nunca disse sim para Jesus, essa é a hora, meu irmão. Só dá um sinal que alguém vai orar com você. Levante sua mão onde você estiver, na frente, aqui, onde estiver.
Levante sua mão se você precisa de Jesus, para confirmar, para alguém orar junto com você aí, para a gente encerrar o culto. Há alguém aqui desse lado aqui? Levante sua mão bem alto, para que eu possa ver e orar por você. Há alguém aqui que precisa de Jesus, que não disse sim a Jesus ainda, que quer que o Senhor trabalhe no seu coração, mude a sua história. Há desse lado alguém aqui que não disse sim para Jesus, que o Jesus está te chamando nesta manhã. Eu preciso, estou vendo aqui, aplauda o Senhor aqui. Glória a Deus. A pastora já está aí orando com você. Há mais alguém? Levante suas mãos. Se há mais alguém, levante alto suas mãos, só para a gente estar orando aqui. Já está alguém já orando aqui com a irmã. Há mais alguém? Mesmo que você às vezes não se pronunciou, quiser depois nos procurar, um dos nossos pastores, nos procure e nós estaremos orando com você e dando a orientação que você precisa. Amém? Glória a Deus, porque o Senhor já transformou. Meu irmão, você não imagina o que Deus vai fazer a partir do momento que você se posicionou. Você não tem ideia a transformação que Deus está trabalhando aqui. Então levante suas mãos em todo lugar aqui. Pai, em nome de Jesus, toda palavra lançada, Pai, agora frutifique no nosso coração. Tudo que o Senhor trouxe nessa manhã, ó Deus, que flua, mas que também, ó Deus, prospere no nosso coração, trazendo transformação de vida, transformação, ó Deus, de situações que estamos vivendo e enfrentando. E que teu povo veja, Senhor, as transformações nas suas próprias vidas, nas suas famílias, nas suas gerações, das decisões hoje de continuar caminhando naquilo que o Senhor já tem como propósito nas nossas vidas. Pai, ó Deus, vai abençoando o teu povo, Senhor. Sonhos, promessas que o Senhor já deu para nós, ó Deus, que creiamos que o Senhor hoje, ó Deus, restabelece, Senhor, ó Deus, novos tempos, restabelece coisas novas. E meu Deus, traz uma fé renovada para o nosso coração, para que, ó Deus, vivamos, servimos ao Senhor com alegria, e que mesmo em dificuldades, creiamos que o Senhor está conosco no nosso barco, e o Senhor vai transformar todas as situações. Então nessa manhã, Senhor, eu profetizo bênção para os teus filhos, profetizo saúde, profetizo, ó Deus, restauração de casamentos, profetizo, ó Deus, bênçãos familiares, bênçãos financeiras, bênçãos, Senhor, ó Deus, nos trabalhos, ó Deus, bênçãos de futuros, ó Deus, prósperos, Senhor, ó Deus, casamentos abençoados, ó Deus, filhos, Senhor, ó Deus, profetizo, Senhor, vitórias, vitórias e vitórias, em nome de Jesus, pois o Senhor, ó Deus, é quem nos dirige, o Senhor é nosso Senhor, a boa obra que o Senhor começou, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua realizando, e cremos no Senhor Jesus, confiamos no teu agir, e nessa manhã entregamos nossas expectativas, sonhos no teu altar, sabedor que o Senhor vai realizar, e quem crê começa a glorificar, quem crê dá uma glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus.